E sua voz, sem dúvida nenhuma, já estava encravada na psicosfera terrestre até hoje. O dia do Sermão do Monte foi o dia mais feliz da Terra. Um dia em que a Terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. Mas que Jesus sabia, claro, que no porvir do ser humano, através da maturidade espiritual, as pessoas haveriam de cumprir aquilo que ele estava falando naquele maravilhoso dia. E a reencarnação também observada com a lógica da doutrina espírita. Nós acumulamos experiências em nossa existência. Acumulamos experiências, não tem sentido essas experiências terminar no mármore frio de uma campa. Não tem sentido. As experiências continuam no mais além. Em outras reencarnações nós vamos revivenciar essa bagagem espiritual, porque a reencarnação ela tem como objetivo preencher os vazios deixados por nós em outra existência, recuperar as convivências, nos recuperar psiquicamente, até fisicamente. A reencarnação é o maior processo evolutivo que existe. Aí a doutrina espírita fala a respeito da imortalidade. Todas as crenças espiritualistas falam da imortalidade. Mas como é o Espiritismo, matar a morte. Porque provou que a morte não existe. Provou que a morte não existe. Gosto de lembrar sempre também de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Ele faz um pensamento maravilhoso, logo na introdução, a respeito de uma análise que ele fez depois da morte. Do indivíduo depois da morte. Ele disse assim: vi deitadas sobre camadas de pedra e de areia as cidades famosas da antiguidade, Cartago com seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, necrópolis que dormem o sono de 20 séculos, que outrora foram formigueiros humanos e que hoje são ruínas desertas. Por lá vi desfilar as paixões, ódios, ambições, chefes de impérios, tiranos ou heróis, o homem comum, que agora passavam diante de mim como sombras efêmeras, com aspectos planescos e desagradáveis. Então estive a meditar nas conjunturas que os arrebataram, e pude constatar que no silêncio de suas vozes a natureza parecia continuar a cantar. Seus lábios emitiam sons, o corpo se agitava com o calor natural da vida, as emoções pulsavam de seus corações, e eu me vi desperto caminhando em um estado de apatia, de indiferença e de aniquilamento verdadeiramente desastroso. Foi então que percebi que aquele ser que ali jaz, logo mais estará desperto, caminhando, para provar que a vida triunfara depois da sepultura vazia. Nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. Ser experiências no processo biológico da evolução. Emmanuel costumava dizer: berço e túmulo são simples marcos de uma existência para outra. Então, quando nós sabemos que a doutrina espírita analisa a questão da imortalidade, a questão do desencarne, de uma maneira belíssima, todos nós somos amparados no momento do desencarne. Todos nós. Por parentes que nos antecederam, por equipes espirituais responsáveis pelo desencarne pelos desencarnes, que também são aos milhares, que ajudam até nisso. E o indivíduo é desligado gradativamente do corpo. A pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Ela desencarna porque o corpo já não consegue sustentar o espírito.
Então a doutrina espírita nos dá essa visão, demonstrando que nós somos espíritos, estamos vivendo uma curta passagem aqui da Terra, muito curta, um estágio para nosso próprio aperfeiçoamento. Quando vamos desencarnar, ficamos em faixas compatíveis com a nossa evolução espiritual. Lá então convivemos com pessoas mais ou menos do mesmo nível espiritual que nós. E quando nós reencarnamos, nós misturamos as faixas evolutivas para forjar o nosso espírito e nós aprendemos cada vez mais. Então, dentro de uma própria família, por exemplo, podem estar próximos ali espíritos de variados graus, espíritos reencarnados, às vezes a primeira vez juntos, para trocar experiências, recuperar convivências, preencher vazios. Existem 3 fatalidades na existência humana. Uma fatalidade é quando nós pedimos para reencarnar com alguém porque achamos que prejudicamos aquela pessoa. Fatalmente reencarnaremos com ela. Outra fatalidade é que todos nós seremos espíritos felizes, porque dentro do processo evolutivo, inevitavelmente nós seremos espíritos felizes um dia, pela própria maturidade do espírito. E a terceira fatalidade é o desencarne. Nós estamos aqui em ciclos reencarnatórios. Quando termina o ciclo reencarnatório, nós retornamos para casa, retornamos para a vida maior. Eu vou contar um caso interessante para ilustrar isso que nós comentamos. Existiu no Brasil um grande divulgador da doutrina espírita chamado Jerônimo Mendonça. Já ouviram falar de Jerônimo Mendonça? Aqui algumas pessoas devem ter ouvido falar, algumas pessoas. Jerônimo Mendonça era um grande divulgador da doutrina espírita que teve uma artrite reumatoide muito difícil, muito grave. E na época que ele teve também não tinha tantos avanços, não é? E ele ficou tetraplégico. Então ele vivia numa cama, e a cama tinha um certo ângulo. Esse ângulo, inclusive, foi dado pelos amigos espirituais. Se ele fosse mais para frente, não conseguia respirar. Se fosse para trás, também não conseguia respirar. Ele tinha que colocar no seu peito um saco com areia de 20 quilos para aliviar a dor torácica. E depois, diante de um erro médico, acabou também ficando sem enxergar. Então vejam, Jerônimo Mendonça é aquela questão das provas, né? Outra pessoa pode dizer assim, mas puxa, uma pessoa tão boa, por que ele passa por tantas provas? Porque ele tem condições de passar. Ele tem maturidade suficiente para passar por aquilo. Ele pode saudar várias coisas ao mesmo tempo. Foi o que Jerônimo fez. Ele possuía assim uma voz muito bonita, cantava, era alegre, daquele jeito. Colocavam ele em um carro, uma perua, e viajavam o Brasil inteiro fazendo palestras. E ele construiu uma casa espírita, um lar para crianças. Ele construiu uma editora espírita, uma gravadora espírita. Divulgou o espiritismo no Brasil inteiro, daquela forma. E às vezes a gente, por causa de uma chuva, não vai na casa espírita, não é? E ele ia daquela forma. Jerônimo tinha uma maneira muito interessante de consolar. As pessoas iam até ele assim, com aqueles problemas enormes. Ele olhava para a pessoa sorrindo e falava, qual é o seu problema, minha filha? A pessoa falava, nada. Porque daquele jeito, sorrindo, olhando e perguntando qual era o problema, não é? Era o jeito que ele tinha de consolar. É o gigante deitado. Ele é chamado no Brasil o gigante deitado. Tem até um livro, deve ter aqui o livro, O Gigante Deitado. Então, Jerônimo, a respeito da desencarne que nós estamos falando, certa vez, ele teve uma hemorragia muito grande. Mas uma hemorragia muito grande mesmo. O médico falou que ele estava às portas de desencarne. Aí ele teve um pedido para fazer, pediu que ele queria
por último, visitaram o Chico Xavier. Eles eram muito amigos. Então, o médico falou para ele assim: olha, se você for de carro, vai desencarnar. Então, colocaram ele num aviãozinho de um fazendeiro próximo ali, levaram ele lá para Uberaba, que era a cidade de Chico Xavier. Quando o Jerônimo chegou, ele estava com um avental branco, todo tingido de sangue, né? A hemorragia era incontrolável. O Chico, ao vê-lo, falou assim: olha, pessoal, que rosa bonita que veio nos visitar. Vamos beijá-la devagarinho, para que ela não despertalhe. Aí fizeram uma fila de trabalhadores, cada um dava um abraço, cada um dava um beijo no Jerônimo. O Jerônimo recebendo aquela vibração. Quando chegou a hora do Chico, o Chico deu um beijo em sua fronte. E vocês devem saber que o Chico exalava um cheiro de rosas. Ele tinha um efeito físico muito, muito grande mesmo. Inclusive falam que o cheiro de rosas vinha da Rainha Santa, que era uma dos espíritos que teve ligação com ele no passado. E quando exalou aquela rosa, a hemorragia estancou na hora. Na hora. Eu sei que o Jerônimo foi lá para desencarnar e acabou dando a palestra da noite. Aí disse para o Chico assim: Chico, o médico disse que a minha vida estava por um fio. Aí o Chico disse assim: realmente sua vida estava por um fio. Mas existe fio de aço, fio de cobre, fio de ouro, existem vários tipos de fios. Aí ele falou a mensagem maior: trabalhe, que você engrossa o fio da vida. Então essa é a fórmula. Trabalhe. Você está em casa se queixando, você está em casa com dores, trabalhe. Você engrossa o fio da vida. Né? Então nós estamos falando isso para demonstrar que no desencarne, a doutrina espírita nos fala assim: nós podemos ganhar moratórias. Se os espíritos acham que sua encarnação está sendo útil, eles podem te dar uma moratória, você pode viver mais. Você pode ganhar mais uns anos de vida. Como você também pode antecipar seu desencarne. Se você, por exemplo, se entrega a viciações, se entrega a mau cuidado de si mesmo, não é? Faz mau uso da sua encarnação, você pode antecipar seu desencarne também. Porque seu corpo é sua casa abençoada, você é responsável pelo seu corpo, não é? Então, quanto mais tempo permanecermos aqui na Terra, encarnados, melhor para nós, porque partimos com mais experiência para a vida espiritual. Então, essa é a questão do desencarne. O outro ponto principal da doutrina espírita, que mostra seu caráter universalista, é a pluralidade dos mundos habitados. Hoje em dia, a ciência está abarcando várias pesquisas que tentam procurar mundos com vida semelhante ao nosso. Para que isso aconteça, eles precisam estar numa distância em relação ao seu Sol igual a nossa, nem mais nem menos, para possuir vida como nós conhecemos. Mas o Espiritismo vai mais além. Ele fala que nos mundos, em todos os planetas, existe vida espiritual. Quem quiser ler a respeito disso, podem ler as revistas espíritas de Allan Kardec. Hoje em dia só tem na internet, é difícil achar publicada todas as revistas. Mas lá falam vários relatos dos espíritos. Allan Kardec que fala da pluralidade dos mundos habitados. Aí lembramos de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, não é? Há muitas moradas. Várias vezes ele falou do reino dos céus, que não é só é dentro de nós e fora de nós também, nos mundos felizes. Ele falou a respeito, uma outra frase de Jesus que fala da pluralidade dos mundos habitados: antes de eu vir para cá, eu já era o que eu sou. Também fala de outras esferas. A verdadeira felicidade não é deste mundo, é de outros mundos.
Então, o Espiritismo está falando do pluralidade dos mundos habitados. Pergunta número 36 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona: existem lugares vazios no universo? E os Espíritos respondem: não existem lugares vazios. Eles escapam às vossas observações e aos vossos instrumentos. Quer dizer, a nossa tecnologia ainda não consegue captar o que está em outras frações do espaço-tempo. Ainda não temos isso, mas teoricamente já se fala hoje na física moderna a respeito dos mundos paralelos, dos universos paralelos, das multidimensões. Então vejam, a doutrina espírita ela é uma ciência de observação, ela se remonta às causas, e a ciência convencional se remonta aos seus efeitos. Então, à medida que o homem for tendo merecimento, ele vai descobrindo aquilo que o Espiritismo já antecipa através dos ensinos dos Espíritos, que são os Espíritos enviados pelo Senhor para descortinar, para revelar aquilo que o homem deve entender através do seu próprio raciocínio, da sua própria força. Outra questão, e a última, é a respeito da comunicabilidade dos espíritos, mediunidade. Hoje em dia, quando se fala de mediunidade, já se tem vulgarizado bastante esse termo, não é? A mediunidade é inerente ao ser humano. Todas as pessoas possuem mediunidade em variados graus. Às vezes a utilizam sem perceber. Sem perceber. Até pessoas de outras crenças, inclusive, utilizam a mediunidade sem perceber. Quer um exemplo? Você está pensando numa pessoa, a pessoa aparece. Você captou as ondas mentais da pessoa. Você entrou num ambiente vazio e percebe presenças ali. Você sente presenças. Você está captando a presença dos espíritos. Isso no Livro dos Médiuns está classificado como uma mediunidade básica, mediunidade impressionável. Não necessariamente a pessoa vê, não necessariamente ouve, mas sente a presença. Então, a mediunidade é inerente ao ser humano, independe da moral. Mas a doutrina espírita deu um verdadeiro direcionamento à questão mediúnica, demonstrando seu caráter caritativo e transformador e evolutivo. Ela ajuda tanto o médium, como pode ajudar também as pessoas. Mas que para que a pessoa tenha uma mediunidade saudável, é necessário ela se disciplinar, estudar e ter realmente o coração evangelizado. O Espiritismo nos dá o verdadeiro direcionamento para o bom uso da mediunidade. Porque a mediunidade é algo que faz parte do nosso próprio psiquismo. No futuro será comum a mediunidade. Comum. Nós viemos da vida espiritual e também é normal que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. A comunicação com os espíritos, porque nós andamos aqui na Terra, o ser humano encarnado é como se fosse um ser um pouco desmemoriado. Ele está vinculado aos limites da matéria. Ele precisa da enxertia divina. Ele precisa da ação dos espíritos para lembrá-lo constantemente dos compromissos, para consolá-lo, para tratá-lo. Para todos nós somos assim. Nós precisamos. Nós estamos com a nossa consciência estreitada pela matéria. E a ação dos espíritos na vida do encarnado é muito importante. Agora, o médium consciente, ele sabe que ele tem que ser intermediário. Médium não é adivinho, médium não é conselheiro sentimental, médium é intermediário. É aquele que vai fazer com que os espíritos possam atuar com maior presteza no atendimento aos que sofrem e aos que necessitam de um amparo e de uma consolação. Um dos principais aspectos consoladores do Espiritismo, juntamente com o conhecimento de vida futura, é o que a mediunidade proporciona.
Estávamos falando de Chico Xavier. No Espiritismo nós não fazemos idolatria a ninguém, mas Chico Xavier, para os médiuns, é a referência. Nossa referência é sempre Jesus, mas como médium, Chico Xavier. Porque não só a mediunidade estonteante que ele possuía, toda a classificação dos médios estava em Chico Xavier. O principal era ele como pessoa. Os exemplos de humanidade que ele dava, os exemplos de amor ao próximo, isso que fazia, porque o médium deve se refletir na pessoa, e a pessoa deve se refletir no médium. As atitudes do médium têm que ser compatíveis com o Evangelho, senão ele está fazendo mau uso do seu mediunato. Eu gostaria de encerrar com uma prece. Uma prece dada por Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, uma prece muito bonita que fala a respeito disso que nós falamos. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre vagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que não tem uma canção, e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos da caridade, da solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que do seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados. Eu posso bailar, oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se dar uma mansão, ou um ninho, ou uma casa do caminho, seja lá o que for, a presença de um amigo, a companhia de um cão, mas se ninguém te der, nem aí blasfemarei. Pelo contrário direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que assim seja.
abarca todas as diversas. Nós estamos aqui na nossa intervenção nesta marca, estamos a ajudar a nossas realidades, respeito a toda a vida. Depois quando eu ensino